Fala um pouco desse ataque hoje, quão importante pode ter sido. Pedro, como você disse, é uma cidade sagrada no Irã, o centro da teocracia iraniana, a cidade em que o Ayatollah Khomeini morava. Eu, inclusive, estive na casa dele lá em Qom. Eu conheço Qom, é uma cidade extremamente interessante sob o ponto de vista histórico e também sobre o ponto de vista religioso dentro do Irã. Eu acho que tem duas grandes cidades no Irã que são muito religiosas, que é Qom e Mashhad, no deserto, quase na fronteira com o Afeganistão, onde tem uma imensa mesquita, muito bonita, muito interessante também. O Conselho de Expertos, o Conselho de Sábios, né, são os ayatollahs que vão escolher o próximo líder supremo, tem uma sede ali, mas não necessariamente sabe-se se esses 88 clérigos ou ayatollahs estavam lá no momento do ataque. Isso não está claro, não há nenhum tipo de informação que confirme a morte desses ayatollahs, né? A imprensa iraniana confirmou o ataque, mas disse que o prédio tinha sido esvaziado antes do ataque. Enfim, ainda carece de bastante informação para saber se esse ataque teve algum impacto nesse centro decisório do Irã, né? Aparentemente não. Acho que eles estão tomando muito cuidado para evitar reuniões assim importantes nesse momento, porque eles sabem que o Mossad está completamente dentro do regime iraniano, né? Acho que isso ficou muito claro com a morte do Khamenei, a morte do Ahmadinejad, enfim. Está muito infiltrado, né, o Mossad dentro do governo iraniano. Eu estou sendo... Só um minutinho, desculpa. Eu passei a manhã fazendo uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com o Irã. Mahmoud Ahmadinejad morreu, eu estou sendo informado agora disso. Morreu. Foi morto ontem, aparentemente ontem. Houve um ataque contra a casa dele e ele está morto. Uau. Vem cá, Flávia, desculpa, eu ia fazer uma pergunta para o Ian, mas eu não quero te atropelar, não. Eu só tomei o susto com a Ahmadinejad. Imagina, não tem nenhum problema. Mas, então, já que está comigo, eu faço. Então, a pergunta que eu ia fazer é que este ataque, tendo ele ou não sido efetivo em destruir essa estrutura, né, decisória e matando esses clérigos, revela um esforço, pelo menos, do governo americano e do exército israelense de alterar a estrutura do regime, certo? É isso que a gente pode ler? Porque há dúvidas sobre o quanto essa mudança de regime é possível, não é mesmo? Então, mesmo tendo com a morte do Khamenei, o quanto é possível mudar o regime que está vigorando no Irã. Este ataque é um sinal de que há esse esforço? Flávia, eu acho que, apesar das retóricas de que os objetivos são diversos, eu acredito que o objetivo central era fazer uma mudança de regime do Irã. Isso não está acontecendo, o regime parece continuar muito coeso, e a gente vê isso nas retaliações iranianas em diversos países da região. Hoje houve dois ataques muito importantes, que foram os ataques às embaixadas americanas do Kuwait e da Arábia Saudita. As duas embaixadas foram atacadas por drones iranianos. Os sistemas de defesa antiaérea desses dois países não conseguiram parar os drones, e as embaixadas estão fechadas agora, nesse momento, e demonstra uma capacidade do Irã de infligir também uma espécie de derrota moral, digamos assim, para Israel, mas principalmente para os Estados Unidos, que prometiam proteger aquela região, né? Acho que a gente tem que entender que os objetivos de cada lado nessa guerra são muito diferentes, né? Israel e os Estados Unidos têm um objetivo muito pragmático, tentar mudar o regime. O Irã, por outro lado, tem o objetivo de sobreviver e, sobrevivendo, infligir uma derrota moral aos Estados Unidos. Olha, você pode soltar todas as bombas que você quiser, que aqui a gente não sai, daqui a gente não sai. Ao menos até agora, o Irã parece estar ganhando esse jogo.
Deixa eu só fazer uma atualização aqui importante de informação, Pedro, já te devolvo. De fato, tinha saído ontem que o Ahmadinejad tinha sido assassinado. Hoje de manhã, a imprensa iraniana confirmou que houve a tentativa de assassinato, mas publicou a foto dele, afirmando que ele sobreviveu, que ele está vivo. Então, a informação de momento oficial da imprensa iraniana é a de que ele sobreviveu. Só para atualizar aqui, porque numa guerra, a gente sabe que as coisas são muito rápidas e as informações realmente mudam rapidamente. No momento, a informação é de que ele sobreviveu ao ataque. Ontem, realmente, havia a informação, inclusive da imprensa iraniana, de que ele havia morrido. Pedro. Ian, uma das coisas que mais me surpreendeu na reação iraniana nesse ataque americano e israelense é o fato de o Irã ter escolhido atirar para todo lado. Inclusive atirar contra países como o Catar, que talvez a gente não possa dizer que são aliados, mas que são parceiros de guerra. O Catar dava tanto apoio ao Hamas, por exemplo, quanto o Irã, tudo mais. Quer dizer, tem uma certa surpresa aí, que você jura que no momento de fragilidade política e militar, a coisa que você quer fazer é fazer com que países que talvez pudessem se colocar neutros nesse conflito criem um problema com você? Não te parece um pouco contraintuitivo? O que você acha que eles estão fazendo ali? Qual é a análise que você faz disso, hein? Pedro, eu acho que é uma estratégia inteligente do Irã expandir a guerra, né? E não ficar concentrado só em Israel e atingir alvos americanos em várias partes do Oriente Médio. Essa era a promessa de muito tempo dos iranianos, que iam atacar, que essa guerra seria expandida, que iam atacar as forças americanas, ou objetivos americanos na região do Golfo. Eles fecharam o Estreito de Hormuz também, que causa um impacto profundo, muito mais profundo do que esses ataques, principalmente ao Catar, por exemplo. Suspendeu toda a exportação de gás natural. Inclusive, o gás subiu 100% da Europa nesses últimos 2 dias, dobrou de preço, né? A estratégia iraniana é diversificar e fazer com que os Estados Unidos, Israel, de certa forma, muito mais os Estados Unidos, continuem municiando esses países para que consigam segurar esses ataques iranianos. E isso faz com que os estoques de armamento americano vão diminuindo. Há uma preocupação muito grande no Catar e nos Emirados Árabes de que eles fiquem sem munição para os próximos 4 ou 5 dias. Há um desconforto imenso nesses países e em outros países do Golfo, porque eles estão se sentindo um pouco abandonados pelos Estados Unidos, né? Sempre prometeu defendê-los. E com isso, o Irã consegue acertar a moral americana, né? E consegue mostrar ao público americano, que eu acho que é esse o grande objetivo do Irã nesse momento, que o simples bombardeio ou grandes bombardeios não vão mudar nada, entendeu? E que os Estados Unidos estão entrando numa guerra que não tem data para sair, não tem um objetivo claro. Enfim, eu acho que é uma estratégia acertada, até porque esses países todos não tem uma capacidade de ataque tão grande como tem os Estados Unidos, né? Você vai enfrentar os Estados Unidos, não muda muito se o Catar fizer alguns ataques. Eu acho que esses países todos estão muito mais preocupados na defesa do que no ataque, pelo menos até o momento. Eu não sei. Hoje de manhã... Desculpa, Pedro, vá. Eu te confesso que eu fico em dúvida. O quão inteligente, talvez eles não tenham escolha, tá? Talvez seja a única coisa que eles possam fazer. O problema é que eles não estão conseguindo ser precisos. A precisão que... Precisão perfeita em guerra, evidentemente. Eles acertaram 2 embaixadas americanas hoje. Não, sim. Sim, mas o problema é que também há alvos civis, né? Há hotéis atingidos, há clubes atingidos. Não são apenas alvos americanos que estão sendo acertados, também estão sendo acertados alvos árabes. E a impressão que eu tenho, não que as pessoas nos Emirados Árabes ou na Arábia Saudita, ou seja lá onde for, estejam necessariamente se sentindo inseguras, não estão. Não são tantos mísseis assim, mas a mim parece que o Irã vai ficando cada vez mais isolado na região. Já não era um país
particularmente benquisto. É um país que dependia muito desses proxies, né, de Hezbollah, de Hamas, de Houthis principalmente, mas não apenas, de Jihad Islâmica. Quer dizer, você já tinha essa estratégia iraniana de manter a região em instabilidade e, de certa forma, tirar um pouco o foco do Irã. A capacidade desses grupos paramilitares sustentados pelo Irã de causar dano é cada vez menor. A liderança de o Hezbollah... Eu não estou dizendo que o Hezbollah vai desaparecer, porque eu não acho que o Hezbollah vai desaparecer. O Hamas acho que vai desaparecer muito menos. Agora, a capacidade de causar dano e a liderança sênior desses dois grupos, por exemplo, que são talvez os piores ou os mais poderosos antes desse conflito, foi extinta. Talvez não por completo, mas está desaparecendo a olhos vistos. A impressão que eu tenho é que o Irã está indo meio que numa de... vai ser um país que vai terminar esse conflito partindo-se do princípio que o regime fique de pé. Eu acho que vai ficar. Não estou achando que, pelo menos, eu não vi nenhum sinal de que o regime vai ser derrubado, não por enquanto. E é um regime muito sólido, né, Ian? É uma estrutura de Estado muito sólida, tem camadas e camadas e camadas de burocracia, de líderes e tudo mais. Quer dizer, por mais generais que você mate da guarda revolucionária, tem um general 2 estrelas para subir, tem um coronel para subir e virar general de 2 estrelas. Quer dizer, não é... Isso é uma das coisas que eu tento falar para as pessoas. O Iraque, o Afeganistão, não tem nada a ver. É muito diferente. É uma estrutura de país muito sólida. Então, vamos partir do princípio de que sim, o regime dura. Termina um país muito mais frágil e muito mais isolado. Não te parece? Eu acho que sim. Eu acho que ele já estava isolado há muitos anos. Se você olhar de onde saíram os ataques americanos, saíram de bases no Oriente Médio, entendeu? A maior base americana na região fica no Catar. Tem uma base gigante no Bahrein. Enfim, o Irã já estava isolado, né? Não contava com o apoio desses países. Agora, eu acho que a gente precisa colocar muito claro quais são os objetivos do Irã e quais são os objetivos de Israel e dos Estados Unidos. Agora, nesse momento, o Irã quer mostrar que pode sobreviver mesmo sendo atacado pela maior potência militar do mundo. E eu acho que sobre o isolamento há uma questão importante que a gente não pode esquecer, nem de Rússia, nem de China. O Irã, historicamente, é um país muito importante para a Rússia e tem se tornado um país muito importante para a China. Mesmo que não haja um apoio declarado, uma derrota do Irã, uma queda do regime, é uma derrota brutal para a China e para a Rússia. Pela primeira vez em décadas, os Estados Unidos vão controlar todo o Oriente Médio. E isso não acontece hoje por conta da resistência iraniana. Então, eu acho que esse isolamento do qual você se refere, ele já existia antes, né? O Irã não contava com parceiros ou com aliados na região. Tirando esses proxies, né? O tigre de papel que se mostrou o Hezbollah e o Hamas ali numa situação muito mais de fustigar do que uma capacidade efetiva de causar dano a Israel. Claro, o 7 de outubro mostrou que eles foram capazes de causar algum dano, mas um dano muito restrito, né, Pedro? De uma região geográfica muito restrita. Conseguiram fazer um ataque terrorista, mas não um ataque militar efetivo, né? O 7 de outubro... O 7 de outubro, eu não diria que foi um dano pequeno, não, tá? Claro, se você fala pragmaticamente, número de pessoas mortas e tal... Eu digo mais sobre estratégia militar, entendeu? Não, tudo bem, altera nada no jogo. Não altera... Gaza foi posta abaixo, né, por causa daquele ataque. E a moral israelense... O trauma em Israel foi gigante. Eu sei que muitos do nosso público acham que Israel é esse grande vilão que... Aquilo tem o tamanho da Guerra dos 6 Dias na história de Israel. Aquilo tem um tamanho... Aquilo não foi pequeno, não, Ian. Aquilo acho que é o maior ferimento dos palestinos, das organizações palestinas anti-Israel. É o maior dano que eu acho que já foi causado a Israel o 7 de outubro.
Não, eu concordo com você. Eu acho que simbolicamente ele é muito importante, tanto para a Palestina quanto para Israel. Isso, Mas a gente isso. está falando aqui de uma questão militar e de objetivos militares. O Hamas não foi capaz de sair ali do entorno dos kibbutzim, né? Então, Claro. eu digo, pragmaticamente falando, militarmente falando, eles não tinham capacidade de fazer estrago nenhum. Aquele monte de mísseis que eles soltaram ali, dois caíram, os fragmentos caíram em algumas cidades ali perto de Gaza, né? O que eu estou tentando dizer é dentro que a gente está vendo agora um conflito verdadeiro, né? Um Sim. conflito não simétrico, mas quase simétrico, né? E os proxies iranianos da região, os Houthis, o Hezbollah e o próprio Hamas, eles nunca tiveram capacidade de realmente ameaçar Israel ou os interesses americanos na região, né? Era um míssil aqui, outro ali. Não estou falando sobre a questão simbólica e sobre o impacto emocional desses ataques todos, né, que são muito grandes. Mas falando pragmaticamente, militarmente, eu acho que essa é a primeira vez, concretamente, que o Irã está demonstrando uma força que parece, ao que parece, nem os Estados Unidos, nem Israel, mas muito mais os Estados Unidos, pareciam subestimar, sabe? Porque o conflito entre Israel e Palestina nunca termina. Passei alguns dias em Israel ouvindo políticos, ativistas e pessoas comuns, tanto árabes quanto judeus. Olha, eu reuni histórias e visões que não aparecem nas discussões inflamadas das redes sociais. O resultado está nos 3 novos episódios do Ponto de Partida série, uma investigação profunda que revela as raízes históricas, memórias marcantes e camadas sociais que você raramente vê com clareza. Não é sobre escolher lados, tá? Mas sobre finalmente entender como chegamos até aqui. Os episódios já estão disponíveis no streaming do Meio, para você enxergar esse conflito com novos olhos.